Oi pessoal do 7º ano, iniciando com vocês a nossa 4ª semana do PET volume 6, né? A última semana do PET. E nesta semana nós vamos estar falando sobre região e regionalismo, tá? E vamos falar as características dessa forma de regionalizar, tá? É interessante que o texto da página 59 do PET de vocês, ele vai falar sobre o ecoturismo no Brasil, que é um critério que pode ser utilizado para se regionalizar. Lembrando que regionalizar é você pegar algo maior e dividir em partes menores, utilizando aí alguns critérios, tá? É o caso da regionalização do Brasil em 5 regiões, tá? Então, o primeiro texto, ele vai falar sobre o ecoturismo, né? Essa expressão ecoturismo passou a ser usada no Brasil no final dos anos 80, né? E ele está vinculado à atividade turística, utilizando aí o meio ambiente, né? Lembrando que o ecoturismo, ele tem como lema, né, como objetivo, você usar o meio ambiente de forma sustentável, tentando gerar impacto negativo o menor possível, tá? Então tem um texto falando da importância do ecoturismo hoje economicamente para o país, tá? Depois vai falar também do conjunto paisagístico das cachoeiras do Tombo da Fumaça. É um exemplo das atividades vinculadas ao ecoturismo que nós temos no Brasil, tá? É interessante o texto porque ele fala das características dessa região aí, que é cortada pelo rio Jequitinhonha, né? Então é bem interessante vocês darem uma lida, tem uma imagem mostrando a cachoeira, né? Então é bem interessante conhecer um pouquinho do ecoturismo, dessa atividade que hoje muita gente pratica, né? E é uma forma de você ter contato com a natureza. Aí começa as atividades. A atividade 1, vocês vão interpretar, né, analisar 2 imagens e vão falar o que essas cidades mineiras, né, são cidades de Minas, tem de diferente, né? O que ela mostra com relação às regiões que vocês acham que elas estão situadas. A questão B, vocês vão dizer o que pode se dizer que está preservado nessas imagens. E a questão C, se na cidade onde você mora, né, se parece mais com a primeira ou com a segunda imagem, né? Então vocês vão poder perceber que aqui na nossa região Piranguinho e Itajubá, a gente parece muito mais com a segunda imagem do que com a primeira, que é a presença de grandes prédios, né? Então a gente ainda tem uma maioria de casas mais baixas. Geralmente as cidades têm uma igreja na parte central. É bem característico de cidades interioranas, tá? Depois a questão 2, vocês vão interpretar uma tirinha, tá? E vão dar exemplos do jeito mineiro de se falar, tá bom? E vocês vão dar outros exemplos. Na verdade, vocês vão criar uma outra charge, dando exemplo desse jeito mineiro nosso de falar, tá? A questão 3 tem uma imagem de uma atividade de ecoturismo e vocês vão falar quais são as sugestões que vocês podem dar para que a atividade do ecoturismo não traga impactos negativos para o meio ambiente, como vocês podem ver a questão do lixo que está sendo colocado ali. E a questão 4, se você conhece bem o lugar onde você mora, né? Que tipo de regionalização poderia ser usado na cidade em que você mora? Lembrando que para regionalizar você tem que levar em consideração algum critério, alguma característica que a sua cidade possua, tá? Assim nós encerramos a nossa 4ª e última semana do volume 6. Lembrando que junto com este volume tem o PET 300 anos. E ainda uma observação importante, se você ainda não enviou as atividades referentes aos PETs anteriores, né, por gentileza estar enviando, porque eles vão fazer parte da carga horária de vocês, tá bom? Boa semana de estudo, como sempre, se precisarem, estou à disposição. Boa semana, até breve.